Sabe, quando um funcionário público comete um crime, a coisa é um pouco diferente. Não é um crime comum, e a lei, bom, ela pega mais pesado. E tem um motivo bem claro para isso. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no que o nosso Código Penal fala sobre os crimes contra a administração pública. Basicamente, são as regras do jogo para proteger a integridade de quem está lá servindo a população. Então vamos lá entender isso direitinho. Para a gente organizar as ideias, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente começa pelo básico, né? Qual é o dever de um servidor público? Depois, a gente entra nos crimes que afetam o nosso patrimônio, o dinheiro público. Em seguida, vamos falar daqueles que buscam vantagens indevidas. Também vamos dar uma olhada no que acontece quando rola abuso ou omissão no cargo. E para fechar, uma pergunta essencial. Afinal, quem a lei considera como funcionário público? Certo. Então vamos começar pelo começo. Antes de sair falando dos crimes em si, a gente precisa entender uma coisa fundamental. Qual é o dever do servidor? Pensa nisso como a base de tudo, sabe? É daqui que nasce a confiança que a gente precisa ter no serviço público. Aí fica a pergunta, por que dedicar um capítulo inteiro do Código Penal só para isso? Bom, a resposta está nesses 3 pilares aí. A lei quer proteger a moralidade, a eficiência da máquina pública e, claro, o patrimônio, que no final das contas é de todo mundo. A ideia é criar uma espécie de blindagem para o interesse público, sabe? Proteger ele justamente da ação de quem deveria estar ali para cuidar dele. Ok, e falando em proteger o patrimônio, a gente chega numa das categorias de crimes mais famosas, digamos assim. São aqueles que atacam diretamente o dinheiro e os bens que são públicos. Vamos ver então como a lei trata o desvio desses recursos. O crime-chave aqui é o tal do peculado. Se a gente olhar a definição do artigo 312, tudo gira em torno de 2 palavras: apropriar-se ou desviar. O que isso quer dizer? É quando um funcionário público, por causa do cargo que ocupa, tem acesso a um bem ou a dinheiro e simplesmente pega para si ou desvia para outra pessoa para um interesse particular. E aqui, atenção, porque tem um detalhe super importante. O peculato pode ser intencional, que a gente chama de doloso, ou por negligência, o culposo. No doloso, o funcionário age de propósito, com a intenção de desviar. Já no culposo, a história é outra. Ele mesmo não desvia, mas o descuido dele, a falta de atenção, abre a porta para outra pessoa cometer o crime. Essa diferença de intenção muda completamente o cenário. É só olhar a diferença nas penas. É gigante. Ok, o peculato é tipo a estrela principal aqui, mas a lei não para por aí. Ela também se preocupa com outras maneiras de atacar o patrimônio. Por exemplo, se apropriar de um dinheiro que recebeu por engano, ou, algo bem atual, inserir dados falsos num sistema para levar vantagem, ou até mesmo usar verbas públicas para uma coisa totalmente diferente da que estava prevista. Tudo isso, no fim, são jeitos que a lei encontrou para proteger os cofres públicos. Beleza. Além de desviar o que já pertence ao poder público, existe outra situação. Quando o funcionário usa o cargo, o poder que ele tem, para conseguir algo que não é dele. É exatamente aí que a gente entra na categoria dos crimes de vantagem indevida. É quando o cargo vira uma ferramenta para ganho pessoal. Ilícito, claro. Agora, essa parte aqui é muito interessante porque mostra a diferença entre 2 crimes que muita gente confunde: concussão e corrupção passiva. O segredo está no verbo. Na concussão, a palavra-chave é exigir, é uma imposição, uma ordem. Já na corrupção passiva, os verbos são outros: solicitar ou receber. A postura é diferente, não é uma exigência, é um pedido ou a aceitação de uma oferta. Repara que as penas podem até ser iguais, mas é a ação do funcionário que define qual crime foi cometido. Mas, nem todo crime contra a administração pública é sobre dinheiro. Às vezes, o problema, o dano, vem de uma falha em cumprir o que se deveria fazer. É exatamente isso que a gente vai ver agora, na parte de abusos e omissões. Aqui, o foco muda para a ética e para a responsabilidade do cargo. E aqui a gente tem uma lista de exemplos dessas falhas. Olha só, prevaricação, que é quando o servidor de propósito atrasa ou simplesmente não faz o que devia para satisfazer um interesse pessoal. Tem a condescendência criminosa, um nome complicado para dizer que ele foi bonzinho demais e deixou de responsabilizar um subordinado que cometeu uma infração. E tem mais, como a advocacia administrativa, o abandono de função e até a violação de sigilo funcional. Cada um desses protege um aspecto diferente do bom funcionamento da administração. Bom, depois de passar por todos esses crimes, fica uma pergunta bem óbvia, né?
quem exatamente pode ser o autor desses crimes? A resposta está na definição que a lei dá para funcionário público. Já adianto, ela é bem mais ampla do que muita gente pensa. O artigo 327 do Código Penal é que mata essa charada. E ele é bem direto. Para a lei penal, não interessa se o cargo é permanente, se é um trabalho temporário ou até mesmo sem remuneração. Se a pessoa está ali exercendo uma função pública em nome do Estado, pronto, para fins criminais, ela é considerada funcionário público. E olha, não para por aí não. Esse conceito se estica para incluir também quem trabalha em entidades paraestatais, como empresas públicas e sociedades de economia mista. E vai mais longe ainda. Alcança até funcionários de empresas privadas que são contratadas para fazer uma atividade típica da administração pública. No fim das contas, o que realmente importa é a natureza da função, e não quem assina o contra-cheque. E aqui, um detalhe que faz toda a diferença na hora da punição. A pena para esses crimes aumenta. Ela é acrescida de 1/3 se o autor for alguém em um cargo de liderança. Pensa em cargos em comissão, diretores, assessores. A lógica por trás disso é bem simples, na verdade. Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. E, consequentemente, uma falha vinda de quem está no topo é vista como mais grave. E a gente termina com uma provocação para a gente pensar. Porque, no fundo, conhecer essas leis não é só um detalhe técnico de direito, né? É uma ferramenta de cidadania muito poderosa. Entender o que é certo e o que é errado dentro da máquina pública dá à sociedade o poder de fiscalizar, de cobrar. Então, a pergunta que fica no ar é essa: de que forma esse conhecimento pode fortalecer o nosso controle sobre a administração pública? Como isso nos ajuda a construir um serviço público mais transparente e íntegro para todo mundo?